Olá, gente, eu sou Robson Morelli, editor de esporte do Estadão. Eu estou aqui com Rafael Ramos, chefe de reportagem do Estadão também. Olá, Rafael. Olá, Morelli. Tudo bem? A gente veio discutir um tema que está sendo discutido, né? A gente veio falar de um tema que está sendo discutido muito no mundo, que é a igualdade de gênero. A gente teve a Copa de Futebol Feminino na França, vencida pelos Estados Unidos, e o time dos Estados Unidos provocou toda essa discussão, defendendo igualdade de salários, defendendo igualdades de direitos. E a gente está no Estadão subindo hoje uma tradução do jornal New York Times sobre esse assunto. E nesse trabalho, nesse material, nessa reportagem, empresas americanas deram a mão para esse time dos Estados Unidos e entraram diretamente na briga por essa questão de igualdade de gêneros. E a gente queria saber aqui, Rafael, como é que está isso no Brasil? No Brasil, o futebol feminino, por exemplo, é igual ao futebol masculino? Está muito longe? Tem um percurso a ser percorrido? Como é que está a situação hoje do futebol feminino? No Brasil, a distância entre os homens e as mulheres no futebol é gigantesca. Quando a gente fala de estrutura, quando a gente fala de salários, quando a gente fala de visibilidade, mas a expectativa é que essa Copa do Mundo feminina mude isso. Afinal, nunca se falou tanto de futebol feminino no Brasil como nesse momento. Números de audiência, por exemplo, mostram que nenhum país no mundo viu mais a final entre Estados Unidos e Holanda do que o Brasil. A audiência estimada aqui no Brasil foi de 19 milhões de pessoas assistindo a decisão da Copa do Mundo. Nos Estados Unidos, que participaram da final, por exemplo, 15 milhões de pessoas assistiram essa final. Então, a expectativa é que, a partir de agora, consiga-se diminuir essa distância. Os salários são... a diferença é abissal. Quando a gente vê um jogador, por exemplo, como o Neymar, receber cerca de 150 milhões por ano só de salários, e a Marta recebe um número muito inferior. Jogadores da seleção brasileira que atuam na Europa em grandes clubes, na seleção masculina, têm salários muito diferentes com relação às mulheres. Mas a expectativa é que isso mude. Isso passa pela estrutura, campeonatos mais bem organizados, passa pela visibilidade. Espera-se que mais partidas do campeonato feminino sejam transmitidas também pela televisão. Então a expectativa é que se aproveite esse momento, que é um momento especial, único na história do futebol feminino, para que enfim as mulheres passem a ter uma maior valorização. A gente defende a igualdade em todos os setores da sociedade, seja no mercado de trabalho, seja questão de visibilidade, e o futebol feminino não pode ser diferente. No futebol também é preciso defender essa igualdade entre homens e mulheres. Aqui no Brasil ainda tem muita distância. Por exemplo, boas jogadoras, grandes jogadoras do time feminino ainda são beneficiadas pelo Bolsa Atleta. Uma reportagem até que você fez, né? A Marta, por exemplo, recebe ajuda do Bolsa Atleta, que é dinheiro do governo para ela conseguir fazer a atividade esportiva que ela gosta, que ela precisa, no que ela é boa. Os times de base estão começando agora a serem montados com garotas de 14, 15, 16 anos, que pensando numa geração futura. A Marta fez esse apelo, né? Sim. Quando o Brasil foi eliminado no jogo contra a França neste Mundial. Agora sim, eu queria que você falasse um pouco da introdução de empresas grandes no futebol feminino. Por exemplo, a Globo mostrou o campeonato, mostrou as partidas, mostrou a final, e imagino que teve uma audiência bacana, né? Você falou o tamanho de gente que viu, que acompanhou pela TV. É uma empresa grande mostrando um campeonato que era esquecido. Agora, empresas para patrocinar, para serem estampadas suas marcas na camisa, como é no futebol dos times masculinos. Sim. Como é que você vê isso no Brasil? A gente já deu esse passo ou ainda estamos longe disso? Um primeiro passo foi dado. Por exemplo, durante os jogos da seleção brasileira feminina na Copa do Mundo, muitas empresas
dispensar os seus funcionários no horário de trabalho para que eles pudessem assistir às partidas das mulheres. Como é feito há anos, tradicionalmente, na Copa do Mundo masculina. Exatamente. Na Copa do Mundo masculina, as empresas não precisam nem tomar essa iniciativa. Os próprios funcionários se organizam para assistir os jogos. É meio que lei, né? Exatamente. É meio que direitos adquiridos. Então, agora a gente viu muitas empresas de grande porte liberando seus funcionários para assistir esses jogos. Então já é uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento. E a expectativa também é que o Brasil se inspire no modelo americano. Nos Estados Unidos, como a gente bem falou aqui no início dessa nossa conversa, um anúncio de página inteira na edição de domingo do New York Times foi publicada por um patrocinador da Federação Americana defendendo que homens e mulheres recebam o mesmo salário. E lá a situação ainda é mais gritante, porque o rendimento das mulheres dentro de campo é muito superior em relação aos homens. Lembrando que a seleção feminina dos Estados Unidos é tetracampeã mundial de futebol, enquanto os homens nem foram para a última Copa do Mundo. Mas independentemente desse resultado de campo, essa igualdade de gênero tem que existir. Sim. Porque a gente não pode... a seleção brasileira masculina ganhou 5 vezes a Copa do Mundo. É a única pentacampeã mundial. O feminino não ganhou ainda. Então temos que pagar menos para o feminino por causa disso? Não. Então, não. Né? Eu acho que o resultado em campo não está em jogo neste momento. O que está em jogo é a profissão. Um atleta profissional de futebol da seleção, vinculado à CBF, tem que receber igual a um atleta da seleção vinculado à CBF. Sim. É muito difícil, é um caminho duro para ser percorrido, mas eu acho que começa com essa organização que você falou. Campeonatos regulares, jogos em horários legais, em estádios, talvez em preliminares de jogos do Campeonato Brasileiro, com jogadoras sendo formadas, né? Sim. E a gente sabe que o Estadão fez algumas reportagens de peneiras, né, na Federação Paulista de Futebol e também no São Paulo. Sim. Né? Se você entrar no nosso site, você vai ver que tem reportagens e tem vídeos sobre isso. Então, assim, esse pontapé inicial já foi dado. Agora, Rafael, eu já ouvi falar muitas vezes do futebol feminino, agora vai e não vai. Né? Tem que se aproveitar esse momento, porque nunca o futebol feminino teve tanta visibilidade como agora. Então esse é o momento de quebrar essas barreiras, quebrar esses preconceitos. Então esse é o grande momento. Comparando com outros esportes, eu me lembro do vôlei, a geração de prata na década de 80, deixou um legado e esse construiu uma geração de ouro e hoje o vôlei está super consolidado no esporte nacional. E também tem um exemplo negativo, do tênis. O Guga, super campeão no final dos anos 90, início dos anos 2000, mas não se aproveitou para que o Brasil tivesse novos talentos. Então, essa oportunidade do futebol feminino é importantíssima para que crie-se um legado, para que se incentive a prática cada vez maior do futebol entre as mulheres e não se perca, não seja uma coisa apenas momentânea, quem está falando disso agora e daqui a alguns meses ninguém mais vai falar sobre o futebol feminino. Então, por isso que é um marco essa Copa do Mundo, eu vejo como um divisor de águas na história do futebol feminino mundial e sobretudo no Brasil, para que de fato se aproveite esse momento para que o Brasil, que é uma potência no futebol masculino, também seja uma potência no futebol feminino. E já tem alguns frutos dessa participação do Brasil na Copa do Mundo. A Andressa Alves, por exemplo, ela foi anunciada ontem como jogadora da Roma, né, da Itália. Ela trocou o Barcelona pela Roma. E são movimentações grandes. Sim, né? Sim. Barcelona, Roma, o Real Madrid está montando seu time também. Aqui no Brasil a gente tem, por determinação de Conmebol, de FIFA e também com o pé na CBF, os clubes estão montando seus times femininos. Então esse é o boom que o Rafael se refere, né? Aproveitar esse momento para fazer times, para fazer campeonatos, para organizar disputas, para que o futebol feminino cresça. E aí você começa a ter jogadoras em condições de igualdade com os jogadores, né? Esse é o desafio. Só lembrando que a gente já teve muitas jogadoras de destaque em algumas modalidades. Por exemplo, no basquete, quando jogava Hortência e Paula,
era o melhor time do mundo, Sim. né? Assim, talvez até mais forte do que o time masculino, que naquela época tinha Oscar também, né? Mas assim, Hortência e Paula, que eu vi jogar, era fantástico. No vôlei, Vera Mossa, tinha uma turminha Fernanda boa Venturini. aí, Fernanda Venturini, tinha umas jogadoras assim excepcionais. Imagino que se fosse hoje, elas seriam mais bem pagas, ou até com igualdade pelo talento também, né? Sim. Queria voltar mais uma vez ao exemplo de fora do país. Reportagem também que a gente publicou essa semana aqui no Estadão, da nossa correspondente em Washington, Beatriz Bula, dizendo que há um projeto em discussão no Congresso dos Estados Unidos de um senador democrata de que, enquanto a Federação dos Estados Unidos não pagar o salário igual para homens e mulheres, todo e qualquer recurso público para a organização da Copa do Mundo 2026, que vai ser nos Estados Unidos, no Canadá e no México, está bloqueado. Então, ou seja, é um projeto de lei que força que seja feita a igualdade entre homens e mulheres. Se isso não for feito, não vai ter recurso público para a organização da Copa do Mundo. A gente não precisaria disso, né? Deveria ser uma coisa natural, deveria ser uma coisa que as pessoas fizessem por consciência. Mas já que muitas vezes isso não acontece, vem uma força de lei para que as mulheres recebam os mesmos salários que os homens. Que é algo semelhante com o que tem aqui no Brasil, na América do Sul, que quando a Conmebol impôs que todo clube participante da Libertadores e da Sul-Americana também tivesse uma equipe feminina de futebol. Então, é por isso que eu digo, é um momento propício para isso, para a gente quebrar barreiras, quebrar preconceitos e incentivar o futebol feminino. O Brasil é candidato a receber a Copa do Mundo feminina de 2023. O Brasil apresentou a sua candidatura, aproveitando não só esse momento de crescimento do futebol feminino, mas a estrutura criada aqui no país. A gente construiu diversos estádios para a Copa do Mundo masculino de 2014. Esses estádios foram utilizados agora na Copa América, que terminou na semana passada, e aí, se aproveitando dessa estrutura, também o Brasil pode sediar em 2023 a Copa do Mundo feminina de futebol. Esse é um movimento interessante, né? Só não pode deixar acontecer o que aconteceu com a formação de atletas olímpicos, né? Porque o Brasil também teve esse boom beirando ali a Olimpíada do Rio. Sim. Muita gente sendo formada, muita gente sendo patrocinada, mas depois todo mundo pisou no freio, né? A gente entende a situação do país, a gente entende a situação financeira do Brasil, mas assim, a formação tem que ser contínua, né? Sim. Não pode perder o passo. Hoje a gente tem campeonatos já sendo organizados, campeonatos de Série A, campeonatos de Série B, e a gente caminha nessa direção, da igualdade. É claro que as melhores jogadoras vão ganhar mais, Sim. porque são melhores jogadoras, Sim. né? Como é hoje, exatamente como é hoje no futebol masculino, né? Os destaques ganham mais. Quem joga ali mais ou menos, Sim. né? Isso é natural. Ganha menos, né? Ganha menos. Mas essa igualdade, ela está muito presente, né? Essa discussão da igualdade está muito presente. E a gente está subindo essa tradução do New York Times com esse bate-papo que a gente está tendo aqui para você entrar nessa discussão e levar essa discussão para suas rodas aí de amizades, né, Rafael? Estamos em 2019, é até curioso, né? Chama a atenção, a gente está discutindo questão de igualdade em pleno 2019, né? Em pleno século XXI, mas é um assunto que precisa ser colocado em discussão, precisa ser levado ao público, porque já passou da hora, né? Já passou da hora e esse é o momento que, aproveitando esse boom da Copa do Mundo, para se discutir essa igualdade de gênero no futebol também. É isso, gente. Aproveite esse texto, aproveite esse vídeo e discuta esse assunto na sua casa, nos seus amigos, na sua escola, para que mais gente se intere de tudo isso. Valeu, gente. Um abraço.